Boa noite pessoal. Então, esperar um pouquinho para darmos continuidade à aula. Estamos falando sobre fisiologia para o P3 de radiologia. Então, boa noite quem está entrando. Boa noite, Samuel, aluno do P9 de enfermagem. Seja bem-vindo. Todos os alunos estão regressando aí para a gente dar continuidade à segunda parte da aula, tá? Quem não havia colocado o nome, tá, gente? Por favor, deixe o nome aqui só para eu ter um controle de quem estava presente e poder comentar com vocês também em relação, né, ao nome de vocês, porque às vezes o nome não, o nickname não é o nome de verdade de vocês, então vocês dizendo os nomes, aí eu sei quem é que está presente para eu poder falar, né, sabendo com quem que eu tô falando. Oi, Luana, bem-vinda à aula. Lembrando que depois você pode acompanhar a primeira parte da aula, certo, Luana? Para que você não perca, né, o que foi dito, tá bom? Então, só esperar um pouquinho para o pessoal retornar. Já estamos quase com o número, né, de pessoas visualizando que a gente estava anteriormente. Então, estávamos, né, nesta imagem aqui, onde a gente ia falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho na verdade, né, sobre as válvulas, né, as contrações, funcionamento do coração, certo? Então vamos continuar. Acho que já deu mais ou menos quem estava online antes. Então, válvulas bicúspide e tricúspide. Quando a gente tem a diástole do átrio, a gente tem a contração do átrio, tá? Boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Lembrem-se, gente, Larissa é a monitora de vocês, tá? A monitora de fisiologia. Aproveitem, abusem do conhecimento dela, tá? Que ela pode ajudar vocês bastante, tá? Ela é uma monitora muito boa, certo? Então, quando a gente tiver a contração dos átrios, a gente vai ter o sangue vindo para os ventrículos. Neste caso aqui, nesta imagem, quem está contraindo são os ventrículos. Então, se o ventrículo está se contraindo, quem vai fechar? As válvulas átrio-ventriculares. Porque senão, caso contrário, o sangue retornaria para os átrios. Então, eu preciso que essas válvulas estejam fechadas e as válvulas semilunares estejam abertas para o sangue sair do coração. Como a gente está vendo no esqueminha aqui, o sangue saindo ou para a aorta, né, para ir para o corpo, ou para os pulmões através das veias da artéria pulmonar, certo? Já que a gente tem o átrio e os ventrículos em diástole. Eles estão relaxados, então eles estão recebendo o sangue do corpo, tá? Então, quando ele está recebendo o sangue do corpo, as válvulas atrioventriculares vão estar abertas. Posteriormente, vai ter a sístole atrial, onde esse sangue que está no átrio vai ser bombeado através da contração dos átrios para os ventrículos, e aí a gente vai ter depois o fechamento dessas válvulas atrioventriculares, a contração do ventrículo e o sangue saindo pelas válvulas semilunares. Então a Larissa está dizendo, pois é, eu sou a professora, turma, abusem da monitoria. Pois é, abusem, como eu disse, aproveitem que ela é uma monitora extremamente competente,
vocês não vão se arrepender, né, de buscar as orientações dela, certo? Falo porque ela já foi minha monitora de várias disciplinas, tá, gente? E realmente ela é uma excelente aluna e excelente monitora também. Vale a pena para vocês. Então, a gente vai ter a diástole geral, que seria o relaxamento. A sístole auricular seria a contração do átrio. E a gente vai ter a sístole ventricular, que seria a contração dos ventrículos. Então, partindo aqui da diástole geral, a gente tem as 4 válvulas estão fechadas e as aurículas, tal como os ventrículos, estão relaxados, se enchendo de sangue, tá? Posteriormente, se encheu de sangue, a gente vai ter o quê? O átrio cheio de sangue. Então, o átrio se contrai, a válvula tricúspide e bicúspide se abrem, o sangue passa dos átrios para os ventrículos e se fecham. Posteriormente, a gente vai ter a sístole ventricular, que seria a contração do ventrículo, onde as válvulas semilunares se abrem, o sangue sai do coração pelas artérias, fechando-se novamente as válvulas, sempre, né, para que não haja o retorno sanguíneo. Doutor Gerlúcio, seja bem-vindo. Deixa eu só ver aqui se eu tinha colocado Arthur. Então, outra coisa que a gente tem no coração vai ser o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, como o próprio nome está dizendo, e o que a gente acabou de ver, vai ser justamente aquela coisa cíclica ritmada que sempre vai estar acontecendo. Então, o coração vai o quê? Recebe sangue pelos átrios, contrai átrio, sangue do átrio vai para o ventrículo, contrai ventrículo, sangue sai dos ventrículos para o corpo, para o pulmão, aí fica nisso, né? Então, isso é um ciclo de contração e relaxamento que vai estar acontecendo no coração. Por isso que a gente tem, né, os batimentos do nosso coração, né, a nossa pulsação. Isso se dá justamente pela contração e relaxamento dos átrios e ventrículos, que vão permitir ali que haja o ciclo cardíaco. E esse ciclo ele tem uma quantidade, vamos dizer assim, normal de ocorrer, tá? Que pode variar, por exemplo, dependendo da idade ou também em relação à atividade física. A minha patinha. Então, gente, quando o coração ele está recebendo sangue, a gente vai ter o coração em silêncio, tá? Lembram que quando a gente tá fazendo se a gente colocar a mão no nosso coração ou, né, verificar aí o pulso, né, ou através da artéria braquial ou através da jugular, a gente vai ter o quê? Ou botando a mão no coração, a gente vai escutar o batimento cardíaco, né? Tum-dum, tum-dum, tum-dum. E isso é o ciclo cardíaco. Esse batimento, ele é ritmado. Então, esse batimento, ele tem uma frequência, que é o que a gente chama de frequência cardíaca, que, como eu disse, pode variar de acordo com a idade, pode variar se você tiver alguma patologia, se você tiver uma atividade física. Mas, normalmente, né, a gente vai ter ali os ciclos de batimento em torno de 70, tá? 70 batimentos por minuto. Para crianças é em torno de 90 e para bebês é em torno de 120, tá? Então, se pra gente adulto, se chegar a 120, por exemplo, se a gente
estiver muito emocionado, ou então fez uma atividade física, vai aumentar, tá? Então a gente pode chegar a 120, 130, 150, dependendo da intensidade. A idade, então, atividade física varia, a idade varia, e estresse também vai fazer com que haja uma alteração aí nessa frequência cardíaca. Mas voltando aqui para o ciclo. Então a gente vai ter o sangue, né, o coração em diástole geral, onde o sangue vai estar entrando pelos átrios, e aí vai durar em torno de 0,4 segundos. Então não são 4 segundos, tá, gente? É 0,4 segundos, é muito rápido. A gente vai ter aqui um período de silêncio. Aí, logo após isso, a gente vai ter a contração. A gente vai ter a contração dos átrios. Seu coração é de bebê porque é muito emotiva, Crisline. Então, sim, quando se tá apaixonada, bate forte porque a pessoa fica emocionada, né? A pessoa querendo ou não ter um estresse ali. Um estresse não no modo ruim, tá? De falar, mas um estresse de você desequilibrar ali emocionalmente. E aí o coração bate forte, a respiração, né, pode ficar ofegante, as pupilas dilatam. Então tem algumas características aí que a linguagem corporal pode denunciar se você tiver apaixonado, né? Então, voltando aqui, então a gente recebeu o sangue, né, na diástole geral, o sangue está entrando pelos átrios. Os átrios, eles vão ter que contrair para bombear esse sangue para os ventrículos, e aí a gente tem o primeiro ruído, tá? Então esse primeiro tum é a contração do átrio, tá? A contração do átrio para o sangue ir para os ventrículos. Então vai ter novamente um silêncio, que vai ser justamente porque o sangue vai estar enchendo os ventrículos. A Lúcia tá dizendo que é amor demais, raiva demais, felicidade demais e assim por diante. O Danilo, né, tá dizendo all I wanna do, então tudo que ele quer fazer. A Crisline tá dizendo pra mandar o nome da música pra adicionar na playlist. Então, gente, a gente vai ter mais uma vez um silêncio, né? Porque seria no momento ali que os ventrículos estariam se enchendo, e logo em seguida a gente vai ter a sístole ventricular, ou seja, a contração do ventrículo para que esse sangue que está aqui no ventrículo ele saia do coração, ou para os pulmões ou para o corpo. E aí a gente tem o segundo ruído, tá? Então, por isso, como eu já tinha colocado como exemplo aqui, vamos supor que seria a minha mão esquerda, seria o átrio, e a minha mão direita seria os ventrículos. Então, nosso batimento cardíaco, o ruído que a gente ouve é porque é tum-dum, tum-dum, tum-dum. Então, contração do átrio, primeira batida, contração do ventrículo, segunda batida. Então, o átrio, quando se contrai, o sangue vai para o ventrículo e aí ele relaxa, tá? Depois vai acontecer o quê? O ventrículo contrai e aí o sangue sai do coração. Então, tum-dum, 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 tá? Então, é esse o som que a gente escuta, né, quando a gente tá ouvindo o nosso batimento cardíaco, tá bom? E aí a gente chega numa parte muito legal, que é a atividade elétrica. E eu tô vendo aqui a hora que a aula voou. Né? Já são 7h54. Daqui a pouco acaba a nossa aula, mas dá tempo ainda da gente ver algumas coisinhas da atividade elétrica do coração, tá? Vocês já ouviram falar em relação à atividade elétrica do coração?
Então a gente vai ter nosso sistema. Daí temos uma noção de como é rápida a troca de sangue. Justamente, Luana, para você ver, né, como que a frequência cardíaca, então são 70 ciclos, né, vamos dizer assim, 70 ciclos por minuto. Então são 70 vezes que o coração está nesse ritmo por minuto. Então, algumas pessoas não ouviram falar, outras pessoas ouviram, né, em relação à atividade elétrica do coração. Vou fazer uma outra pergunta que aí pode ser que mais gente tenha ouvido falar. Vocês já ouviram falar de marca-passo? Não estou perguntando se vocês sabem o que é o marca-passo, mas se já ouviram falar nesse termo, nessa palavra marca-passo, esse tratamento, né, que se faz para as pessoas cardíacas. Alguns, né, tipo, não são todos não. Ah, marca-passo ouviram falar, né? Boa noite, Gilson, seja bem-vindo, aluno de enfermagem. Então, a gente tem o que a gente chama de marca-passo natural. Então, o Crislaine está dizendo que conhece uma pessoa que usa. Então, algumas pessoas, elas têm justamente uma dificuldade, tá, fisiológica dela, de manter a atividade elétrica normal do coração. Então, o coração, ele só vai ter essa contração que eu estava falando, né, esse ritmo cardíaco, graças a um estímulo elétrico, tá? E aí esse estímulo elétrico, ele precisa tá certo, Rafael tá dizendo que tá entrando e saindo porque a internet dele tá ruim. Não tem problema não, depois você pode assistir com calma. Eita, Samantha, deixa eu só terminar o raciocínio aqui então. Senão qualquer coisa eu falo no grupo, tá bom? Sim, o marca-passo natural, tá? O que é que vai acontecer? A gente vai ter o estímulo elétrico, que ele chega, que ele é dado, né? Ele recebe um estímulo justamente quando o sangue ele vai estar passando, o coração, o átrio direito, ele vai estar recebendo o sangue do corpo, tá? Na grande circulação. Então, a gente vai ter ali o que é chamado nó sinoatrial, e ele vai ser o responsável por dar o início da estimulação elétrica. Então, quando o sangue ele chega do coração, quando ele chega para o coração, o que é que vai acontecer? Ele vai encher o átrio, certo? Lembram que a gente tinha falado isso? Então, o sangue chegou no coração, encheu o átrio de sangue. E aí, o que é que vai ocorrer? Vai precisar haver a contração desse átrio para esse sangue ir para o ventrículo. E aí, quando esse ventrículo estiver cheio de sangue, ele vai precisar contrair para poder expulsar esse sangue do coração, tá? Só que isso tudo só é possível graças ao estímulo elétrico, que aí a gente vai ver cada parte dessa agora. O ruim é que o marca-passo tem validade de 7 a 12 anos, precisa ser trocado. Dependendo da pessoa, a pessoa nem vive isso tudo, né? Infelizmente. Mas lógico que isso vai depender de cada paciente, mas a substituição é melhor do que você perder a vida, né? Já que existe uma alternativa para você poder estar utilizando aí uma forma de ter uma sobrevida, né? De você conseguir ali sobreviver e ter esse estímulo elétrico artificial, mas que ele vai ter a função do estímulo elétrico natural. Então, resumidamente aqui eu vou explicar
Na verdade, eu vou citar quais são esses pontos, né, que o impulso elétrico vai estar passando, e aí na próxima aula a gente vai vendo um por um, tá certo? Então, Laninha tá falando que a mãe dela não, ou a avó dela não viveu, e ele ficou funcionando com ela morta. É porque, como eu falei, né, ele é um equipamento, né, que vai estar dando o ritmo lá do estímulo elétrico. Ele não é o natural. O natural aí precisa de você estar vivo. Ana, que a gente tá dizendo, geralmente na substituição do marca-passo sem dar problema. Não entendi. Deve ser que geralmente na substituição dá problema. Não sei. Depois corrija aí tua frase, Ana, por favor. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o nó sinoatrial, tá? Ou NSA, pode ser utilizado a sigla, ou o marca-passo natural. Então, ele que vai ser o responsável por iniciar o estímulo elétrico. Tudo que tá aqui em amarelo, gente, são justamente as fibrazinhas, tá? Vai ser o percurso que o estímulo elétrico ele vai estar seguindo, tá bom? Sim, então é o que eu imaginei mesmo. A Ana Cristina falou que sempre dá problema. Então, Laninha disse que riu porque eu disse que a pessoa nem vive e foi o caso dela. Pois é. Então, nó sinoatrial recebeu, né, o sangue passou aqui. Então, ele vai dar o estímulo elétrico. Observe que a gente vai ter aqui, ó. Indo para onde essas fibras? Elas vão agora para o segundo nó. Então, nó sinoatrial, depois nó átrio-ventricular. Então, átrio-ventricular por quê? Porque está entre os átrios e os ventrículos. Então, nó átrio-ventricular, que depois vai vir para o feixe de His. O feixe de His se ramifica, tá? Então, os ramos direito e esquerdo, e depois eles vão dar continuidade às fibras de Purkinje. Então, observe que aqui o feixe de His e as fibras de Purkinje, elas estão em todo o ventrículo. Por quê? Porque o músculo ele precisa do estímulo para que haja a contração. E aí, o estímulo da contração ventricular, que a gente falou, essa musculatura ela é mais espessa e vai ser necessário ter uma força de contração maior para que ele possa sair do coração e, no caso da grande circulação, circular pelo corpo todo. Então, a gente vai ter aqui bastante irrigação, né, vamos dizer assim, das fibras elétricas que vão enviar o estímulo elétrico para que haja a contração e posteriormente isso tenha sido o sangue seja distribuído para o corpo, se for a grande circulação, ou ir até o coração, o pulmão, para poder haver a troca gasosa. Então, boa noite, Pedro, boa noite, Antônio, Isaura, sejam bem-vindos. A gente está já finalizando a aula de sistema circulatório, falando um pouquinho agora sobre a atividade elétrica. Então, Danilo está falando, professora, os ramos citados aí seria onde acontecem os bloqueios de ramo. Bloqueios de ramo, não consegui entender a pergunta. Então, dá pra gente ainda falar desse slide aqui, aí depois a gente encerra a aula, tá? E continua na próxima. Então, o coração possui ritmicidade própria, feita graças a um sistema condutor e excitatório presente no tecido cardíaco. Então, é excitatório porque ele vai mandar o impulso elétrico, que vai ser a informação necessária para que haja a contração. Esse sistema é formado por fibras autoexcitáveis, que se distribuem de forma bastante organizada pela massa muscular cardíaca. E aí a gente vai ter o nódulo sinoatrial, como eu falei, sinalizado como NSA. Ele vai estar localizado na desembocadura da veia cava superior com o átrio direito. Então a gente tem ele aqui, ó. Então a veia cava superior e o átrio direito. Então ele vai estar bem aqui
que seria o nosso marca-passo natural. E aí ele vai ser responsável pelo automatismo. Tudo vai iniciar justamente nesse nó sinatrial. Ele que vai dar o estímulo elétrico inicial para que todo o resto funcione, tá? Então, se a pessoa tem um problema nesse nódulo, né, ou que o estímulo está sendo enviado em horas, né, em momentos errados, quando ele não tem um ritmo cardíaco correto, né, então a pessoa vai ficar com a frequência cardíaca alterada. Então, para evitar isso, existe, né, dependendo do caso, a necessidade de colocar um marca-passo artificial, que estaria justamente fazendo a função desse nó sino-atrial natural que a gente tem, que seria dar justamente o estímulo elétrico para dar início, na verdade, a toda o funcionamento ali elétrico do coração, para que haja as contrações necessárias para dar o ritmo, contração atrial, sístole, e contração ventricular, sístole também, tá? Então, sístole atrial, sangue saindo do coração para o ventrículo. Sístole ventricular, o sangue saindo do ventrículo para o corpo ou para os pulmões, dependendo se for da continuidade a pequena ou a grande circulação. Acho que dá tempo ainda aqui a gente falar mais um pouquinho. Então, o nó átrio ventricular, ele vai estar localizado no átrio direito, acima da válvula tricúspide, responsável pelo automatismo e pela condução dos potenciais. Então, o nó átrio ventricular, aqui seria o nó átrio sinusal, aqui o átrio ventricular, onde ele vai estar entre os átrios e o ventrículo, mantendo também o estímulo elétrico para que, no caso, haja aí as contrações atriais e posterior ventriculares. Então, pós nó átrio ventricular, a gente vai ter aqui o feixe de His, que vai se ramificar, tá? Ramo direito e esquerdo, e finalizar na sua porção aqui mais distal nas fibras de Purkinje. Então, os ramos direito e esquerdo do feixe de His vai percorrer todo o septo interventricular, sendo dividido em direito e esquerdo, responsável pela condução rápida dos potenciais. Então, entre o ventrículo direito e esquerdo, a gente vai ter um septo, a gente vai ter uma divisória. E nesta divisória, a gente vai ter aí a ramificação do feixe de His para cada lado do ventrículo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. As fibras de Purkinje, essas fibras se dividem como se fossem fios de cobre por todo o ventrículo direito e esquerdo, responsável pela condução rápida dos potenciais. Então, essa condução, né, esse estímulo, agora vai vir por toda a parede do ventrículo para permitir ali a contração dos ventrículos. Então, deixa eu só adiantar aqui uma imagem. A gente teria, né, a contração, o ciclo cardíaco funcionando dessa forma. Então, observe que tudo começa aqui no nódo sinusal. O estímulo elétrico, ele vai aqui para o nódulo sinoatrial, vai para as feixes de His que se ramificam em direito e esquerdo, e aí para as fibras de Purkinje. Quando a gente vê o estímulo chegando até aqui, ó, as fibras de Purkinje, a gente tem a contração. Certo, gente? Deu para entender aqui o funcionamento? Vejam aí a luzinha amarela,
onde ela vai percorrendo, a gente vai estar tendo a contração. Então, inicialmente, quando ela sai do nó sinusal, a gente vê para o nódulo sinoatrial a contração dos átrios. E aí depois, quando a gente vê o estímulo elétrico percorrendo todo o ventrículo, aí a gente vai ter a contração, tá bom? Então, pessoal, a gente se despede, tá? De mais uma aula. Então, Larissa tá dizendo essa animação da atividade elétrica por palminha, né? Eu particularmente gosto bastante, né? Ela é bem ilustrativa. Eu acho que fica mais fácil de você compreender quando você tá vendo, né, esse tipo de animação, você vê ela funcionando. Sim, Maria da Guia, ele fica disponível 24 horas, tá? Danilo colocou aqui, quando se faz um eletrocardiograma, na grande maioria das pessoas aparece essa alteração de bloqueio de ramo, pode ser esquerdo ou direito, por isso perguntei se era nesse ramo. Ah, tá, entendi. Então, na próxima aula, a gente vai falar, ó, justamente na interpretação, né, de um eletrocardiograma, o que é que vai estar ocorrendo nele, certo, Danilo? Então, a gente, né, encerra a aula de hoje, certo? Foi um prazer novamente estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Quem quiser, fique à vontade de assistir minha próxima aula, se vocês não tiverem aula em seguida, certo? Vou mandar por mensagem, Aninha, que eu tenho uma aula agora. Então, mas resumidamente, o seminário vocês vão gravar um vídeo com a explicação de vocês e vão enviar, tá bom? Resumidamente vai ser isso, eu vou explicar depois no grupo. O vídeo aqui tá travando. Então eu vou ter aula agora de educação ambiental, tá? Para a turma do P6 de estética. Sejam bem-vindos em participar, quem quiser, se não tiverem nenhuma outra aula agora. Boa noite a todos. Mais uma vez, se cuidem, fiquem em casa, tá? Quem puder. Então a gente só pode disponibilizar ali que pessoas, né, dos serviços básicos como posto de gasolina, farmácia, supermercado, pessoal da saúde, esteja mais seguro se a gente ficar em casa, tá? No momento que todo mundo for pra rua, a doença ela vai se espalhar mais rápido. A gente sabe que a economia vai ser afetada, isso é fato, isso no mundo todo. Mas o que importa nesse momento é a vida, não existe dinheiro no mundo. A aula agora vai ser no P6 de estética. Então não existe dinheiro no mundo que pague uma vida. Então é melhor a gente se resguardar agora, tá? Do que depois perder um ente querido, né? Ou até nós mesmos, né? Então a taxa de mortalidade em pessoas mais jovens é menor, mas ela não é zero, tá? Então vamos se resguardar. A Organização Mundial de Saúde já colocou esse alerta, né, de ficarmos em quarentena. O mundo todo tá fazendo isso. A Itália, ela ignorou por um tempo esse alerta. Ela justamente entrou em quarentena, depois disse que não precisava mais, e a gente tá vendo o surto que tá lá. Só para vocês terem uma ideia, ontem foi noticiado que o número de mortos lá tá tão grande que as pessoas estão utilizando uma pista de patinação no gelo para poder colocar os corpos, porque como é gelo vai estar conservando, de tanto óbito que tá tendo lá, gente. Então, por favor, façam a parte de vocês, se cuidem, tá? Evitem ao máximo sair de casa, a não ser que seja realmente necessário. Mas aí, se for necessário, a gente não vai ter o número, né, do dia a dia normal da gente, de pessoas na rua, o que vai também diminuir as chances de você contaminar. E aí sempre, né, se cuidando, lavando as mãos, não colocando as mãos ao rosto e assim por diante. Então, gente,
Mas, mais uma vez, né, eu digo pra vocês, foi um prazer estar com essa turma. A gente se vê na próxima semana. Gelúcia tá dizendo que se ela pegar hoje, amanhã ela tá morta, só tem cara de nova, mas acha que é a mãe da turma. Então, pois é, não é só questão de idade, tem outras, né, patologias ali que vão fazer com que a pessoa que adquire o corona, ela acabe se agravando. Então, vou lá porque eu tenho aula de estética agora, tá? Quem quiser ficar assistindo, em 5 minutos eu retorno, tá bom? Beijos, beijos, até a próxima, tchau, tchau.